Boa tarde, pessoal. Conforme prometido, hoje, quinta-feira, 3h35, estamos aqui na nossa live especial de Natal, né? E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um coelhinho no formato de 2D, certo? Que a base principal dele, que é a cabeça, né? Vai ser bolo. Vamos esperar aqui mais um pouquinho, enquanto as pessoas se organizam. Enquanto isso, eu vou já iniciando aqui um pouco da nossa live, que é que vai acontecer. Tá com umas 2 semanas que eu estava me preparando para fazer essa live e fiquei buscando algumas fontes de inspiração, o que é que eu podia fazer, né, para mostrar a vocês de como é fácil você ingressar nesse mundo da confeitaria e a pasta americana principalmente, que te dá muitas possibilidades, te dá muitas situações, você consegue fazer milhões de coisas, assim, ter uma criatividade em fazer várias coisas em vários formatos e como a gente está no período sazonal da Páscoa, né, a gente tem quarta-feira, entramos no período de Quaresma, né, por que não um coelhinho na Páscoa? Oi, pessoal, vou assinar aqui para as meninas, fiquem até o final, que a aula vai ser bem interessante, certo? Então, gente, o que é que eu fiz? Todo mundo se fala em ovo de Páscoa, né? Tá todo mundo se preparando com ovos de Páscoa, só que eu tô indo no outro sentido, no sentido contrário, eu tô com certeza falando em bolos, que é o que a gente mais fala aqui, certo? E hoje eu trouxe o coelhinho, né? Trouxe a mesma... Gente, olha, até tá arriscado, porque é a mesma imagem que eu falo há 2 semanas, é desse coelhinho, de como a gente vai transformar aquele coelhinho. Eu já fiz o bolo teste, né? Até a gente já até postou. E o que eu queria até falar um pouco mais com vocês é o seguinte, sobre essa questão da pasta americana, né, que a gente ajuda pessoas do absoluto zero, né, pessoas, nem que você nunca tenha feito nenhum tipo de bolo, a gente te ajuda a confeccionar bolo de diversos formatos, certo? Tanto na pasta americana, como no chantininho, como bolos de café, enfim. A nossa trajetória aqui tudo é transformado em bolo, na verdade. Então, pessoal, eu vou começar falando um pouco mais sobre como eu consigo essa criatividade, assim, desenvolver essa temática no caso. Como é que eu pego a imagem e transformo em bolo, né? Não, eu sempre comecei, eu busco sempre coisas mais simples, imagens mais simples para me aprimorar. E ainda mais quando eu não tenho tanta experiência, quando eu não tenho tanta habilidade, né, no meio artístico, né? Então, procure uma imagem bem fácil, né, que vocês conseguissem reproduzir também da mesma forma, fizesse essa impressão e fizesse esse teste em casa mesmo. A gente vai deixar essa live gravada, porque numa próxima oportunidade você pode assistir e ficar tentando fazer em casa, certo? Deixa eu me organizar aqui na minha bancada para me mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Gente, hoje deu uma blackout aqui de energia. Estamos sem energia. A gente teve que pegar fazer uma gambiarra, fazer algumas extensões para a gente poder fazer nossa live, porque nada vai impedir nossa live. Então, gente, olha, isso aqui é o nosso formato principal, né? Nosso formato base, né? Esse aqui já tá com ganache, porque a nossa live é de 1 hora e eu fiquei com medo da gente começar desde o início. A gente pode até ver uma próxima situação e a gente fazer esse preparo a partir do bolo. Aqui embaixo é bolo, se vocês quiserem, no final eu até vou partir. Ele não tá, agora eu vou ser sincera com vocês, ele não tá dentro, ele não tá recheado, porque é só um bolo de teste. Eu boto na mão aqui porque esse bolo aqui não vai ser consumido, certo? É mais um bolo de teste, né? E eu não recheei, é apenas bolo. Mas, Ju, eu posso rechear? Sim, você pode.
certo? Com certeza você pode rechear esse bolo, né? Ele pode, dependendo do tamanho dele, ele leva de 1 a 2 camadas de recheio, certo? Esse tipo de bolo, ele é legal para você fazer pequenas festas, né? Festa para poucas pessoas, ou se você quiser fazer um maior, um pouco maior, você pode fazer de acordo com o teu cliente quer, e você vai medir a quantidade de fatia dele, no caso, pelo peso, né? Um bolo de 3 quilos, por exemplo, normalmente ele rende 30 fatias, e 20 quilos ele rende, 20 quilos, desculpa gente, 2 quilos ele rende 20 fatias, né? Então, e por aí vai, certo? Então, se você, à medida que você for querendo fazer um bolo maior, você vai fazer de acordo com o peso que esse bolo tem, certo? Mas assim, você não vai levar em consideração o peso da pasta americana, você vai levar em consideração o peso do bolo base, certo? Para ficar melhor para você fazer tanto o seu valor, o valor do seu bolo, como repassar para o seu cliente o quanto que esse bolo rende, certo? Então, inicialmente, Ju, como eu cheguei nesse formato? Como foi que eu cheguei nesse formato aqui? O que foi que eu fiz? Eu peguei a minha imagem, certo? A minha imagem principal, certo? Então, a base maior, que vai ser bolo, vai ser a cabecinha do coelho, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um recorte da cabeça, certo? Já vou utilizar aqui para poder vocês... Eu fiz um recorte. Normalmente eu não faço exatamente o corte, porque eu dou os acabamentos na pasta americana, né? Por exemplo, essa parte aqui do bigodezinho, do pelinho da bochecha dele, eu já não levo em tanta consideração. Eu só vou cortando. Eu vou cortar nossa imagem principal, né, gente? Afinal, não posso nem... Eu vou botar a Júlia para colar ali nossa imagem. Pronto. Aqui a nossa imagem principal é a cabeça do coelho, certo? A minha cabeça do coelho, aqui como eu falei, vocês podem fazer maior ou menor, certo? Ó. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o bolo, certo? Ju, se for para rechear o bolo, você vai pegar o bolo, um bolo maior, você vai fazer a média, você pega uma forma e faz mais ou menos... um pouco maior, um dedo a mais da cabecinha do teu coelho, certo? Você recheia normalmente como se fosse fazer um bolo normal. Como ele é um bolo 2D, normalmente ele leva 1 ou 2 fatias no máximo, porque ele tem que ficar baixinho, tá bom? Então você corta a massa do teu bolo um pouco maior na cabeça, né? Recheia, aí já bota a base aqui e já faz esse corte. O corte oval, que é da cabeça do coelho, certo? A cabeça do meu coelho, ela tá um pouco maior, tá vendo? Ela tá um pouco maior, mas porque eu quis fazer maior. Mas você pode fazer do tamanho que você preferir e o seu cliente também, lógico, certo? Então eu vou cortar nesse formato, certo? Como é uma cabeça, certo? Você vai notar que ele vai ficar com as pontas, né? As pontas retas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a faca na horizontal e vai fazer as bordas para ir arredondando esse corte desse bolo, certo? Você vai fazer toda essa parte oval. Depois disso, que o bolo tá recheado e cortado no tamanho da cabeça do seu coelhinho, você pega a espátula, certo? E vai passar a ganache. Por favor, me dá aquele. Você vai passar a ganache nele. Prepara a ganache como se fosse blindar o bolo. E vai passar. E sempre dando esse formato arredondado da cabeça do coelho. Ontem eu tava até pensando assim, que ele parece até uma banda de um ovo, né? Gente, olha aí, eu fico todo tempo pra lá e pra cá, mas é porque o bolo, ele tá bem preso com a ganache, então ele tá coladinho aqui, entendeu? Então, depois que eu fiz isso, eu passei a ganache, certo? Pronto. Aqui, nesse momento eu vou começar a minha decoração, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma
cobertura, bem, uma camada bem fina de brigadeiro branco. Eu gosto de colar meu pasta americana com brigadeiro branco. Tem gente que usa tem gente que usa cola de CMC, tem gente que usa água, tem gente que usa gordura vegetal, tem gente que usa, que eu posso dizer mais? Geleia de brilho. Eu particularmente gosto de passar o meu brigadeiro branco, certo? É só por questão. Você pode passar também doce de leite, uma camada, porque é uma camada bem fina, tá? Eu não gosto muito de fazer com a água, porque eu não consigo controlar a água fica escorrendo. Aqui o brigadeiro, eu acho que eu gosto do brigadeiro porque eu consigo ter um controle melhor na hora de espalhar esse brigadeiro sobre o meu bolo ou os meus formatos, certo? Então eu venho, ó, já passo aqui, e aí já fica assim, pronto para receber a pasta. Então eu vou reservar, certo? Como o meu bolo ele é pequeno, ele tem em torno de 18 centímetros, eu vou abrir a pasta aqui nessa bancada mesmo, tá? Então eu pego a minha pasta americana, eu já solvei, né? Porque eu fiz tudo para adiantar, para dar tempo. Nath, obrigada, meu amor. Grace. Então, eu já fiz de uma forma que já para economizar nosso tempo. Então eu solvo a minha pasta americana, certo? Eu vou dar só uma batidinha esses dias, choveu por aqui e ela tá um pouco úmida. Mas é o nosso próprio ateliê que tá úmido, né? Nem a pasta porque ela tava bem guardadinha. Então eu vou abrindo no formato redondo, certo, gente? Tá dando pra ver aí direitinho, né? Eu vou abrindo de uma forma que dê para cobrir o meu cabeça da minha coelhinha, porque eu decidi fazer uma menina, porque eu gosto de fazer os lacinhos. Eu já deixei algumas peças aqui preparadas, porque eu vou ensinar vocês a fazer as peças, mas como é uma peça em duplicidade, né, tem que ter duas. Então eu sempre já deixei aqui, eu vou ensinando e a gente vai colando. Esse aqui, essa trouxinha é de amido de milho. Ô, Júlia, eu queria o alisador, por favor, de pasta americana. Ó, aqui eu vou pegar o meu rolinho, vou enrolar aqui essa pasta que eu abri, eu trago meu bolo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Um ou duas? Só um. Eu vou puxar aqui mais próximo. Certo? E vou pegar o que eu enrolei aqui, ó. Vou botar aqui na borda e vou, ó. Tá dando claridade aqui, tá? Aqui eu gosto de fazer, dar umas batidinhas aqui só pra dar um. E aqui eu vou alisar. Júlia, depois entra na tua página e vê se o som tá bom, porque eu virei aqui. Tá dando uma interferência de luz aqui muito ruim. Não sei como é que ajeita. Ei, Júlia, me acode. O que? Porque tava dando uma interferência de luz aqui na. Peraí, ainda. O que você tá fazendo? É porque tá pegando muita luz aqui no branco. Mas por causa que é branco. Pronto. Só confirma aí se o som tá bom.
Coisas de ao vivo, pessoal. Lari, Biana. Tá, né? Pronto. Pronto, depois que eu coloquei a pasta, já dei uma alisada, agora eu vou cortar a borda, as bordinhas, né? Para dar o formato da cabeça. Eu vou pegar uma estecazinha e vou fazendo um acabamento pra ficar bem certinho aqui na borda. Gente, trabalhar com pasta americana é muito bom pelo fato de você conseguir realizar vários trabalhos, principalmente os artísticos, certo? Você consegue dar formato aos bolos com a pasta americana, né? Mas, Ju, por que um bolo de coelho, né? Além da época, né? As pessoas fazem aniversário, por exemplo, Júlia, minha filha, faz aniversário em época de Páscoa. Então, assim, a maioria dos temas de aniversário dela, eu fiz temas de Páscoa. Então, Hoje é um ano. Então, já tá se metendo ali, né? Já tá ouvindo. Então, o aniversário de 1 ano dela, de 5 anos. Então, assim, vários aniversários dela foi tema de Páscoa, né? Então, nada mais justo que um confeiteiro artístico aprender a fazer um bolo de formato de coelho e de bichinhos, porque normalmente, quando a gente ingressa nessa área de pasta americana, uma das coisas que a gente aprende primeiramente são os formatos de bichinhos, né? É coelho, cachorro, macaco, leão, urso. Então são uma das primeiras modelagens que a gente aprende, né? Então a gente vai aproveitar o momento Páscoa, né? E além de poder aproveitar esse tema tanto para um domingo de Páscoa, para levar para o almoço, né, para decorar uma mesa, você também pode oferecer para o teu cliente, para aquela criança que faz aniversário nessa época, né, e já pode começar a ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu já fiz a cabeça, certo? Agora o próximo passo da cabeça, eu vou fazer as orelhinhas. Eu tenho as 2 orelhinhas aqui, daquele modelinho que eu fiz, tem até uma marquinha do nosso lacinho, mas eu vou ensinar vocês a modelar essa orelha, certo? Eu vou reservar minha cabecinha aqui, vou botar aqui, certo? Eu vou fazer todos os formatos, depois a gente vai colando, tá bom? Então, como é que eu faço para chegar nessa orelha, né? Como é que eu vou fazer para chegar nessa orelha? Essa orelha, eu vou pegar a minha pasta americana, certo? Eu já tenho colocado CMC, tá bom? Coloquei CMC nela para preparar para a modelagem. Eu vou tirar. Normalmente, quando você for fazer modelagem, por exemplo, para a orelha, você tira, você separa, né? Dois pedaços do mesmo tamanho, certo? Tem pessoas que pesam, temos pessoas que pesam, mas, gente, comercialmente, que é o que a gente trabalha aqui, eu trato diretamente com o cliente, eu tô no dia a dia com ele e tudo mais, assim, às vezes em dia de grande movimento, eu não tenho aquele tempo de estar exatamente esse peso, certo? Então, assim, eu procuro fazer o mais próximo possível. Você consegue ver que essas 2 bolinhas estão praticamente quase do mesmo tamanho, certo? Então, assim, a minha ideia é ingressar vocês pro mercado, pro trabalho, pro teu cliente, certo? Então, quando se trata de cliente, a gente vai e faz aproximadamente 2 bolinhas no mesmo tamanho. Ah, Ju, mas eu sou muito perfeccionista, eu quero pesar, então pode pesar. Então você pesa 2 bolinhas do mesmo tamanho, certo?
pra gente fazer a nossa orelhinha. Eu posso até pesar aqui a minha, deixa eu dar essa balança aqui. Eu posso pesar a minha, mas assim, você vai fazer realmente de acordo com o tamanho do bolo que você vai fazer. Porque assim, pra minha cabeça, a minha cabeça tem em torno, ó, ela é oval, em torno de 20 centímetros por 18, certo? Então, pra esse tamanho oval, né, eu vou pesar aqui a minha orelhinha. A minha orelhinha, ela tá 35 gramas, certo? 35 gramas pra cabecinha do coelho de 18 centímetros. 18 por 16, oval, tá? Então, vamos lá. Eu fiz bolinha, tá? Bolinha de novo. Bolinha. Bolinha pra ficar lisa, tá? Lisa, bem lisa. Lisa. Acabei fazendo um cone. Um peão. Aí eu vou fazer coxinha. A maioria das modelagens é bolinha, coxinha, ó, certo? Aí eu tô fazendo uma coxinha mais esticada, né? Uma coxinha mais alongada, que é justamente que ela vai dar aquela orelha do coelho em pé, ó, tá vendo? Então, eu venho pra minha bancada, eu dou uma achatadinha aqui, tá? Se eu quiser abrir, eu posso abrir com o rolo, tá? E eu vou colocar também essa parte rosada de dentro da orelha, para dar aquele efeito que é de dentro da orelha. Então eu vou pegar mais um pedacinho de pasta. Eu já deixei minhas pastas todas preparadas com um pouquinho de CMC, certo, gente? Normalmente para modelagem a gente coloca CMC na pasta americana, para ela secar um pouco. Então eu vou dar uma ajeitada aqui. Então, eu vou pegar um pedacinho pequeno mesmo, vou fazer do mesmo jeito, bolinha, coxinha, tá? Aí eu dou uma alongada nessa coxinha aqui. Pego, boto na minha bancada e aqui sim eu venho e achato ela aqui, ó. Eu achato ela com o rolinho pra dar esse formato, certo? Então aí eu venho com meu pincelzinho, agora aqui com água, tá? Eu colo essa modelagem aqui com água, coloco aqui no fundinho da marquinha da minha orelha e vou colocar aqui, ó, junto da base da minha orelha aqui, ó. Tá dando pra ver? Deixa eu ver aqui. Eu fiz isso, certo? Quando eu fizer isso, né, que eu coloquei o fundinho rosa, eu vou virar a minha orelha. Por quê? Porque no desenho original, o meu coelhinho está com a orelha virada. A Juliana não derruba. Deixa eu pegar aqui o meu desenho que eu cortei, né, pra fazer o formato do bolo pra mostrar pra vocês. Mas tá aqui, ó. Certo? Eu viro a orelha, tá? Do outro lado, eu faço da orelha do outro lado. Ó, eu fiz essa orelha novamente, certo? E do outro lado eu faço do mesmo jeito, mas eu viro pro outro. Que é pra ficar as duas orelhinhas, uma caída pro lado, outra para o outro. Ju, se eu quiser fazer um com a orelhinha em pé e o outro com a orelhinha deitada, assim, eu também posso. O que vai definir é a tua criatividade, o que você definiu com o cliente. Quando o cliente te libera para fazer, diz só assim, eu quero o bolo no formato de um coelho. Aí você pode lá botar a imaginação para funcionar e desenvolve o teu desenho, certo? Mas aí você vai fazer esses dois formatos. Você pode fazer uma orelha em pé e outra deitada, você pode fazer as duas orelhas deitadas, você também pode fazer as duas orelhas em pé, certo?
A minha eu fiz 2 deitadas, porque o desenho original é as 2 orelhinhas deitadas, certo? O próximo, depois da orelhinha, essa orelhinha que eu não vou utilizar, né? Porque eu já utilizei a minha. Eu vou para as franjinhas e os pelinhos na bochecha, certo? Bom, aqui eu já tô dando aqui um formato para vocês. Eu acho que eu vou, por enquanto, eu vou excluir os... Como é que eu excluí os comentários, Jorginho? Eu não sei. Peraí, anda. Bem, gente, eu não vou mexer nisso aqui, que eu não sei, né? Deixa eu ver. Daqui, desativar os comentários. Vou desativar, que aí fica melhor pra vocês olharem, tá? Deixa eu botar aqui assim. Pronto. Certo? Aqui eu coloquei as orelhinhas. Tá no falo. Ó, qualquer pergunta, pessoal, manda na caixinha de pergunta aí que eu respondo. Então eu vou fazer o quê? A franjinha e os 2 pelinhos na lateral da bochechinha dele, ó, como aqui no corte, tá vendo? Ó, tem aqui e também tem aqui em cima. Então eu venho da mesma forma, bolinha, coxinha. Pra fazer o pelinho, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, como se fosse pelo. Tá vendo? Aí eu dou um movimento como se fosse um chumaçozinho de pelo. Aqui eu vou fazer da cabecinha dele. Eu vou colocar logo aqui, eu vou colocar aqui as orelhinhas dele no canto. Certo? E aqui eu venho, ó, e vou posicionando a franjinha, que é essa franjinha aqui que eu fiz. Isso é pra ver. Mas eu sempre vou fazer, ó, bolinha, coxinha. Como eu quero o cabelo, eu marco, ó. Eu marco com a parte lisa da minha estecazinha, pra dar a impressão de cabelo. Boto uma água aqui, ó, e vou colocando. Eu vou trazendo pra lateral, como se tivesse de ladinho mesmo. Do mesmo jeito, bolinha, coxinha, marco, e aqui eu vou botar na parte de cima. Aqui, ó. Certo? Ó. Aqui, tô posicionando a minha orelha. Júlia, me dá ali 2 palitos, por favor. Palito de dente? É. Eu vou colocar um palito na minha orelha, porque quando finalizar eu vou mostrar pra vocês pra a orelha não cair, né? A orelhinha já tá seca. Quando você colocar algum palito na sua modelagem, tá? Você avisa pro cliente. Ó, vou colocar aqui um palito, vou espetar o palito, ó, e vou espetar aqui no bolo, certo? Mas você sempre avisa pro cliente quando for colocar algum tipo de palito, arame, certo? No bolo, para poder já ele ficar preparado, ciente que tá indo um material não comestível no bolo, para poder, antes dele consumir, retirar. Ele já tá ficando sujo aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou fazer as laterais. Eu faço bolinhas menores, ó. Marco do mesmo jeito. Na lateral são 2 pelinhos do lado, 2 pelinhos do outro. Então eu já reservo um, já vou fazer outro e colo os 2 juntos, tá? São muito pequenininhos, pessoal.
Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Aí eu venho, ó, lateral e vou e coloco na lateralzinha do rostinho dele. Certo? Do outro da mesma forma, do outro lado da mesma forma. Bolinha pequena. Ó. É menor que a cabeça do meu dedo. Certo? Marco. São duas, eu faço duas. Só um pedacinho, ó. Bolinha. Bolinha. Coxinha. Coxinha alongada. Certo? Aí eu vou e faço a marcação. Você vai desenvolvendo, você vai vendo tua imagem e vai desenvolvendo a tua foto. Por exemplo, eu vi a foto inicial e eu quis obter uma outra, mais alguma coisa. Foi o que eu fiz, eu coloquei lacinhos, porque eu queria que fosse uma menina, certo? Eu tenho um marcador de lacinhos, mas se eu não tivesse, a gente pode fazer o lacinho, certo? Se for fazer uma menina, eu gosto de colocar o lacinho. O outro lacinho eu tinha colocado laranja, esse eu vou colocar rosa. Vou pegar um pouquinho de água e vou colar. Eu mostro já o resultado para vocês. Vou fazer de novo. Fazer aqui. Vou tirar o excesso, ó, com a minha estepa. Pressionar bem. Ó. Eu passo um pouquinho de água. E colo na basezinha da minha orelha. Tá vendo? Pronto. Depois que eu fiz os bigodinhos, não é nem bigode não, né? É as bochechinhas, né? Lateral. Eu vou fazer esse modelo. Eu coloquei um matinho na base dele, certo? Como se ele tivesse escondido na floresta. O que eu vou fazer? Pegar aqui um pouquinho de pasta. Se eu não tiver o cortador no formato de matinho, como é que eu faço? Vou ensinar. Pega aqui minha pasta, vou solvar ela. Quando a gente tá fazendo modelagem e a gente já deixa a pasta preparada, antes de utilizar, eu sempre dou um alisado na minha pasta, tá? Aqui, ó, já abro. Se você não tiver o cortador do matinho, não tem problema, certo? Eu tenho esse cortador. Se você não tiver esse cortador, não tem problema. Você abre a pasta verde, tá? Deixa eu botar aqui mais perto de vocês. Você abre a parte verde. Vou cortar aqui que é a base. Certo? E vou fazendo desenhos com estilete de matinho mesmo. Eu não
não quer investir agora em cortador, em marcador, você vai ter que ir se adaptando com o que tem. Então você vai fazendo, vai cortando com estilete, pega molde, imprime e tira a impressão e corta a impressão e faz o molde, entendeu? Normalmente aí eu pego e vou dando umas pinçadas, ó. Eu vou dando umas pinçadas para dar a impressão que é aquela graminha, certo? Ó. Certo? No meu bolo, se eu não colocar o que eu fiz, eu posso colocar, certo? Eu vou deixar esse que eu fiz no recorte para vocês. Água. Gente, eu sou toda ao contrário, já fiz logo o acabamento da borda. Certo? Agora eu vou fazer o rostinho dele, que é o focinho com os dentinhos e o nariz, as patinhas, que as patinhas vão ficar aqui como se ele estivesse saindo mesmo do matinho, certo? E os olhos. Então vamos lá. Dentinho. Vou pegar aqui uma massa redondo, aí vou fazer um formatozinho quadrado para dar a impressão que é 2 dentes, né? E vou marcar. Esse aqui é os dentinhos do coelho. O focinho dele, eu faço uma bolinha maior, pego uma bolinha maior, um branco maior, faço uma bola. Aí vou fazer o formato oval e vou dar uma achatada, certo? Para dar o formato do focinho. Aqui eu marco até a metade do focinho, tá? E com uma estequinha eu faço os buraquinhos do bigode dele, tá? Vou fazer o narizinho dele, eu pego um rosa. Vou fazer redondo. Aí vou dar um formato, eu faço uma pinçada para dar esse formatozinho de triangular do focinho dele. Tá vendo? Esse formato aqui do meu dedo, ele já dá o formatozinho do nariz dele, ó, tá vendo? Essa pinçada aqui. E aí eu vou modelando o focinho do meu coelho, tá? E já posso até colocar aqui os dentes aqui por baixo. Então vou posicionar aqui a boquinha dele no meio, aqui o dente, aqui o focinho. Acho que eu coloco um pouquinho de água, muita água. Vou dar uma enxugadinha aqui, ó, com o papelzinho toalha. Eu vou colocar primeiro os dentes e depois eu coloco o focinho.
focinho por cima dos dedos. Tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui por dentro. Pronto. Agora eu vou para os olhinhos dele. Já fiz o focinho, tá vendo? Ó? Os olhinhos dele é um fundo preto, certo? E são 3 círculos, né? Um maior, um médio e um pequeno, né? O cortador que eu utilizei foi o cortador de 4 centímetros, certo? O de 4 centímetros e o do olho da parte do brilho de dentro, eu fiz com um bico de confeiteiro, ó. Eu peguei um bico mais ou menos, esse círculo é de 1 centímetro, certo? E esse fundo dele é 1,5 centímetros. Como é que eu fiz? Eu primeiro fiz o corte maior. Deixa eu pegar aqui o preto. Chega. Tem uma pergunta aqui. Ju Coelho, é a base. Oi, Elisângela, tudo bom, amor? Exatamente. Para quem assistiu o início, antes da gente cobrir, essa parte dessa cabeça aqui é bolo sim, certo? Justamente para a gente ter a opção de vender para o cliente. Se o cliente quiser fazer um bolo no formato de coelho, para que ele possa consumir, dentro é bolo. A nossa maior parte, que é a base, que é a cabeça, a gente fez bolo. Então, ó, eu cortei, né, do tamanho que é do olhinho de 4 centímetros, certo? Aí deixa eu ver se ele tá molinho ainda. Tá. Ó, a posição do olho dele é assim, certo? Então, como meu bico de confeiteiro, ó, o fundo é o tamanho 1,5 centímetros e a ponta é a de 1 centímetro, certo? Eu fiz a parte de dentro do brilhinho do olho. Peguei só um pedacinho de pasta, corta aqui, ó. Então, eu aliso já sabe. Gente, eu vou limpar aqui minha mão, tá preto, porque ele mancha muito. E o meu bolo branco, daqui a pouco o coelho tá cheio de mata. Eu pergunto aqui. A Nana tá querendo saber se a gente vai cortar pra ver o bolo. Vai. Eu vou cortar pra você ver, Nana. Olha como a Nana, olha, você hoje tá em falta, viu, Nana? Lhe dispensei hoje só porque eu preciso da tela inteira. A Nana quer saber se tem bolo aqui. Como eu falei no início, ele não tá recheado, mas tem bolo. Por que ele não tá recheado? Porque eu fiz um teste, era o teste que eu tava fazendo e tudo. Mas ele pode ser, ele leva de 1 a 2 recheios, bolos nesse formato. Tá certo? Mas a base é bolo, eu vou mostrar pra vocês. Sim, eu fiz uma parte do brilhinho do olho, né? Eu fiz a de 1 centímetro e vou fazer a maior com o outro lado da ponta do bico. Porque aqui, gente, eu aproveito tudo. Meus bicos de confeiteiro também são cortadores, tá? Com a estecazinha eu faço só tirar, ó. Certo? Ali de rabo. Recheio, boto o olho e fecho o botão de geladeira. A Júlia tá fazendo produção. Gente, hoje é quinta-feira, viu? Hoje é dia de produção. Aí a Júlia tá ali na produção e eu tô aqui fazendo live. Maravilhosa. Pronto, aí eu vou colar, ó. Eu vou colar de acordo com o que tá o brilhinho na minha foto. Certo? Ó, tem a partezinha maior da bolinha branca aqui e outra no canto do brilhinho, certo? Então aqui eu faço da mesma forma. Ó. Certo? E do outro lado é igual a orelhinha, eu faço da mesma forma. Aqui eu já vou colar.
É assim, né? Tá de cabeça pra baixo, mas é assim. Gente, que maravilha fazer bolo de cabeça pra baixo. Só vocês. Eu fazer essa proeza. Ó. Agora eu vou fazer os cílios, né, lateral. Bolinhas pequenininhas, de pontinha de dedo mesmo, ó. Do mesmo jeito, bolinha, coxinha e alonga a coxinha, tá? Pra dar esse formato do cílio. Eu já venho aqui, eu já dou uma molhadinha pouco aqui na lateral. Pra poder, eu dou uma molhadinha e dou uma enxugadinha. Pra poder colocar esse cílio. Se eu achar que o cílio está grande, porque eu tô achando que esse cílio está grande, eu diminuo aqui com o meu estilete. Na foto são três pelinhos e eu faço do mesmo jeito aqui. Pronto. Gente, quem está me ligando, hein? Eu já... Ó. Pronto, gente, desculpa, porque tem um probleminha aqui na minha conexão. Eu falei no começo do vídeo, né? Deu um blackout aqui na loja hoje de manhã. Tivemos que fazer uma linda gambiarra. Ó como fica. Certo? Vou fazer o outro do outro lado. Do mesmo jeito. Bolinha, e aí eu faço coxinha e eu alongo essa coxinha. Fica assim. O que foi, Júlia? Qual Bem casado. A geladeira. Ó. Eu vou colocando aqui e vou posicionando, dando movimento. Certo? Gente, trabalhar com pasta americana é muito transformador, porque você consegue, por exemplo, aqui na loja, eu já fiz bolos em formato de máquina de costura, certo? Já fiz bolos em formatos de roupa, por exemplo, o aniversário de uma loja, me contrataram para fazer um short jeans caído em cima do bolo. A gente fez, entendeu? A gente tira o molde, faz essa impressão desse molde, vê a melhor forma que dá para fazer o teu bolo, entendeu? E manda pro teu cliente a ideia e finaliza com ele, fecha o negócio, entendeu? Normalmente festas temáticas, aniversários de 15 anos, aniversários de 1 ano, que normalmente as mãezinhas gostam muito de inovar, certo? Porque assim, a gente tem outras coberturas, só que elas são muito limitadas, né? Por exemplo, esse final de semana eu vou... Só uma pausa aqui. Olha como eu coloquei, certo? Os cíliozinhos dele. Por exemplo, Júlia, só um minuto. Tá na geladeira. Esse final de semana a gente vai ter um bolo do tema safari, certo? E esse bolo, por coincidência, né? Uma mãezinha quis ele na pasta americana e outra mãezinha quis ele no chantininho. Só que ele vai ser o mesmo, a base de modelo é a mesma. O que é? Uma base, a base vai ser um bolo de 2 andares, certo? E esse bolo de 2 andares, a base é no formato de tronco de árvore. Deixa eu trocar aqui porque meus olhos estão verde, azul. Meu olho é azul. Então, a base vai ser um tronco de árvore
E a parte de cima, ela vai ser amarelo com uma base verde e um topo alaranjado. E os cipós, eu acho que vocês... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse bolo no meu feed, que até a cliente escolheu até o mesmo modelo, porque gostou muito desse modelo. E aí vai ter, nesse bolo de cima, amarelo com base verde, o topo alaranjado, tem um cipó, né, passando os cipózinhos, passando por todo o bolo. Enfim, eu vou fazer essa brincadeira, coincidentemente, achou da gente fazer o mesmo modelo no mesmo dia. E aí eu vou mostrar as duas versões, a versão em chantininho e a versão em pasta americana, né? A pasta americana, ela dá muito mais liberdade para você, por conta das modelagens, por conta das pinturas, por conta do acabamento, né? Mas também a gente tem a opção de fazer ele no chantininho, que a gente já traz ele num formato mais rústico, né? E também com os trabalhos de scrap, que é a papelaria, né? Porque não tem como a gente fazer a modelagem com um chantininho, né? Então, aqui normalmente na loja, quando o cliente quer um bolo em pasta americana, a gente trabalha os produtos de pasta americana. E chantininho, a gente não bota a modelagem de pasta americana no chantininho. Pra gente fazer isso, a gente tem que isolar essa modelagem, tem que ter todo um cuidado, porque a pasta americana não gosta de umidade. Enfim, é um pouco mais trabalhoso. Então, a gente tem as duas opções aqui. E aí vai ser interessante, porque eu vou mostrar pra vocês justamente os dois aspectos, os dois bolos. O bolo mais artístico, o bolo mais comercial, que também o chantininho tem a questão de ser mais comercial, mas em compensação na parte artística, o bolo em pasta americana, ele se destaca muito mais, né? Pronto, agora aqui a gente vai colocar, sim, vou fazer as patinhas, que as patinhas é para dar a impressão que ele tá por trás do matinho, né? Deixa eu botar mais um pouquinho de mato aqui. Se eu boto esse. Se eu boto esse aqui. Vou botar esse. Não sei se vai colar. Deixa eu botar aqui uma águazinha aqui. Eu vou deixar um pouquinho aqui para ele pegar uma colinha. Enquanto isso, eu vou modelar as patinhas. As patinhas, ó, essa patinha pro bolo desse tamanho, deixa eu pesar aqui, dá em torno de 10 gramas, certo? Gente, a live vai já terminar. Vou finalizar aqui logo pra vocês. Ó, bolinha, certo? Vou fazer oval, formatinho oval, tá? E vou fazer a marcação dos dedinhos, né? Ó, 1, 2, certo? Não tem erro, é pra ele ficar aqui, ó, como se tivesse com as patinhas de fora. Eu vou colocar essa graminha aqui. Vou ensinar vocês a fazer essa cenourinha. Cenourinha também não tem erro, tá? Um pedacinho você pega, sova um pouquinho, certo? Mesmo jeito, gente, bolinha, cone, coxinha e alongada, um conezinho, né? E aí eu faço uma marcação, ó, indo e voltando, indo e voltando, pra ficar nesse formato aqui, ó, certo? Faço um furinho aqui dentro, pode ser com boleador, e coloco uma folhinha. Vou modelar aqui minha folhinha. Cadê minha tesoura? Ó. Molho, né? E colo a minha folhinha dentro. Ó.
E eu vou colocar aqui na frente. Certo? Vou colar aqui minhas patas. Vou colocar a patinha aqui. Não, vou colocar aqui mais aqui. Certo? Gente, aqui eu vou colocar deixa eu ver se vai dar certo. Dá. Vou colocar aqui um palito só para poder ele segurar. Mas não precisa, só com a aguinha ele cola. Tá? Porque eu quero ainda ter, a gente tem 4 minutinhos para eu quero partir para vocês esse bolo. Certo? Se eu quiser fazer uma bochechinha rosada, eu posso, pego um pozinho rosado e faço na bochechinha, certo? Posso fazer o que mais? Quiser aumentar aqui o topetezinho dela, eu também posso. Quero transformar em ele, eu tiro os lacinhos, posso colocar um chapéuzinho se eu quiser, certo? Olha. Olha como o preto aqui não ajuda muito. O preto manchou aqui um pouquinho a patinha dele. Deixa eu limpar aqui. Certo? Olha. Se você gostou. Gente, tem alguma pergunta? Vou tirar aqui um print, né? Júlia, eu queria tirar um print. Vale, a coelha ganhou meu filtro. Júlia, vem me ajudar aqui a tirar um print da tela. Quero tirar um print para depois eu postar. Peraí, deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu aqui no meu... Tá aqui. Capturar a tela. Capturei. Pronto. Eu vou partir. Vou partir para vocês verem. Gente, 1 hora é muito pouco. Ó. Aqui. Ó. Tá vendo como é bolo? Ó. É bolo, gente. Não desanei ninguém, não. É bolo mesmo. Certo? Fiz o acabamento de ganache. Ó. Tá vendo? Ele só não levou o recheio, porque como eu disse, né? Eu tava fazendo o teste, enfim. Ele não vai ser consumido. Então, eu fiz só com bolo. Mas esse bolo, nesse formato, ele pode ser feito até de 1 a 2 recheios, certo? Dependendo do tamanho dele e da altura. Lembrar sempre que você, quando for para dar o formato da cabeça, você tem que fazer o formato arredondado, e é isso. Eu vou deixar a live salva. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Juliana Sena e eu ajudo pessoas a iniciarem na confeitaria artística do zero, certo? Sem que você nunca tenha feito um bolo, eu te ensino a fazer bolos de vários e diversos formatos, certo? E a pasta americana é a nossa grande rainha. A gente gosta muito de trabalhar com pasta americana porque ela te dá a opção de vários formatos, de várias situações. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, pessoal. Júlia, como é que eu... Aí tem aqui, pronto.